os antecedentes da doutrina espírita. Os fatos atinentes às revelações dos espíritos ou fenômenos mediúnicos remontam à mais recuada antiguidade, sendo tão velhos quanto o nosso mundo. E sempre ocorreram em todos os tempos e entre todos os povos. A história, a este propósito, está pontilhada desses fenômenos de intercomunicação espiritual. Os historiadores confirmaram que a imortalidade da alma e a comunicação espiritual têm estado presentes nas culturas antigas, como faculdade natural, sexto sentido ou faculdade psi. Neste quadro, podemos ver uma ilustração do rei Saul e do espírito do profeta Samuel. Com a ajuda da pitonisa de Endor, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, comunicou-se com o profeta Samuel, espírito, e este desvelou-lhe o seu futuro e os das suas tropas ao enfrentar os filisteus. Nestas outras ilustrações, 3 casos muito famosos de mediunidade na história. Teresa de Ávila, 1515-1582, conhecida como a maior mística da Igreja, mostrou diversos fenômenos, como o êxtase. Franz Anton Mesmer, 1734-1815, o famoso austríaco que abriu um espaço na saúde humana, realizou experiências com o magnetismo e curas com as mãos. E o de Joana d'Arc, 1412-1430, a jovem médium que desde os 12 anos escutava as vozes do mundo espiritual e que foi condenada à fogueira com 19 anos, num processo religioso que a considerava feiticeira. Agora iremos conhecer mais 3 personagens anteriores ao surgimento do Espiritismo. Andrew Jackson Davis, 1826-1910, sensitivo, considerado por Arthur Conan Doyle como o profeta da nova revelação. Previu o surgimento do Espiritismo no seu livro Princípio da Natureza. Sir Arthur Conan Doyle, 1859-1930, célebre pelo seu personagem de ficção Sherlock Holmes, manifestou que os fenômenos espíritas tinham sido até o momento esporádicos, mas agora apresentavam uma sequência metódica. No seu livro História do Espiritismo, asseverou: possuem a característica de uma invasão organizada. E Emanuel Swedenborg, um dos mais extraordinários filhos da Suécia. Desde a sua infância, tiveram início as suas visões, numa continuidade que se prolonga até sua morte. Mas as suas forças latentes eclodiram com mais intensidade a partir de abril de 1744, em Londres. Desde então, afirma Swedenborg: o Senhor abria os olhos de meu espírito para ver perfeitamente desperto o que se passava no outro mundo e para conversar em plena consciência com os anjos e espíritos. Informa-nos Immanuel Kant, na obra Sonhos de um Vidente, que em 1756 Swedenborg encontrava-se com os amigos em Gothenburg, a 400 quilômetros de Estocolmo. Às 18 horas, o vidente anunciou que tinha iniciado um incêndio que avançava em direção de sua própria casa. Às 20 horas, demonstrou grande perturbação pelos danos produzidos. Mas num dado momento, acalmou-se e exclamou com alegria que o incêndio tinha cessado 3 portas antes da sua. 2 dias depois, confirmou-se a notícia chegada de Estocolmo. Manifestações mediúnicas passam a ser registradas cada vez com maior intensidade, inclusive nos Estados Unidos. Conheceremos agora os fenômenos de Hydesville. O ano de 1848 constitui o ponto de partida do Espiritismo. Nos Estados Unidos da América do Norte, na aldeia de Hydesville, condado de Wayne, estado de Nova York, começaram a produzir-se uma série de fenômenos que chamaram a atenção da sociedade da época. Foi a 31 de março de 1848, às 22 horas,
que esses ruídos insólitos surgiram de maneira mais ostensiva. A noite foi terrível. Das paredes provinham pancadas ou ruídos, rappings ou noises, que pareciam provir de uma inteligência oculta que desejava comunicar-se. Neste quadro, temos uma ilustração da casa da família Fox, em Hydesville. As irmãs Catherine e Margaret Fox, duas meninas de 11 e 14 anos, foram dormir no quarto de seus pais, mas os ruídos aumentaram. A irmã mais nova começou a bater palmas e da parede ouvia-se o mesmo número de batidas. A menina fazia perguntas e a parede respondia, com um golpe para dizer sim e com 2 golpes para dizer não. Descobriu-se que as revelações ruidosas partiam do espírito de um mascate de nome Charles Rosman, que fora assassinado e sepultado no porão da casa pelos antigos proprietários e que só agora podia comunicar-se com a família dos Fox, adeptos da Igreja Metodista. Nesta ilustração, podemos ver as irmãs Fox, uma litografia de 1850 de Margaret, Catherine e Leah Fox. Esta outra ilustração mostra a primeira comunicação obtida em Hydesville, quando Kate Fox recebe resposta a seus sinais, preparando o terreno para o início do Espiritismo. As mesas girantes. Agora, iremos conhecer um pouco sobre os fenômenos das mesas girantes. Em 1850, os fenômenos se trasladaram para a Europa e surgiram as chamadas tables parlantes, ou mesas girantes. Tratava-se de uma mesa redonda, com uma base de 3 pernas, ao lado da qual sentavam-se as pessoas, colocando as suas mãos sobre a superfície da mesa, a qual se movimentava, girava ou se mantinha sobre 2 pernas para responder às perguntas. Por intermédio de um código alfabético, semelhante ao usado pelas irmãs Fox, era possível conversar com o invisível. A sociedade francesa se divertia ao fazer perguntas à mesa. Estas sessões se converteram numa espécie de febre em Paris. Temos neste quadro uma ilustração das mesas girantes. Elas representaram o ponto de partida da doutrina espírita. Paris inteira assistia atônita e estarrecida a esse turbilhão fantástico de fenômenos imprevistos que, para a maioria, só alucinadas imaginações poderiam criar, mas que a realidade impunha aos mais céticos e frívolos. Neste outro quadro, temos uma ilustração das mãos da médium Grace Roser, portadora da escrita automática, que conseguia reproduzir com exatidão a caligrafia do espírito comunicante. E nesta outra, observamos como diversos tipos de objetos foram utilizados para a comunicação mecânica com os espíritos. Tal é o caso das tabelinhas e cestas usadas inicialmente na obtenção da psicografia. Isso aqui é a versão reduzida de uma escultura muito famosa, chamada O Pensador. Mas o que faz um pensador? A resposta é óbvia. Um pensador pensa. Pensa sobre o quê? Bom, aqui a gente tem vários livros de pensadores do século XVIII, que pensaram a realidade política e a realidade social do tempo em que eles viveram. As ideias desses filósofos foram muito importantes porque ajudaram a mudar essa realidade do século XVIII. Por isso, antes da gente conhecer as ideias dos filósofos, a gente precisa saber o que estava acontecendo na Europa no século XVIII. Século XVIII. Quase toda a Europa é governada por reis absolutistas. O absolutismo real tinha aparecido como resultado de uma aliança entre a burguesia e a monarquia contra as arbitrariedades dos senhores feudais.
Os reis absolutistas governam seus países de forma autoritária. A justificativa dos reis para concentrar o poder e usá-lo como bem entenderem é o direito divino. Quer dizer, nessa época se acredita que o poder do rei vem de Deus. Com todo esse poder, o Estado interfere diretamente nas atividades econômicas. Esse sistema é conhecido como mercantilismo. A sociedade absolutista está dividida em 3 ordens ou estados. Em primeiro lugar, vem a nobreza. Em segundo lugar, o clero, ou seja, a igreja. E em terceiro lugar está o resto da população: os burgueses, os artesãos, os operários e os camponeses. Outra característica importante desse período é a intolerância religiosa. Jean-Jacques Genipapi, filósofo ao seu dispor. Aqui pediu, pagou, senhor filósofo. Ora, minha senhora, mas eu sou um pobre filósofo. E eu sou uma pobre taverneira que trabalha duro para pagar os impostos que os nobres, os padres e desocupados como o senhor não pagam. Desocupado eu, minha cara, mas eu sou um filósofo. Eu escrevo minhas ideias para o bem da sociedade. Olha, um dia os meus livros vão ser tão famosos como esses aqui. A senhora conhece? Olha, escute aqui, meu senhor. Eu terei muito prazer de apresentar esses maravilhosos filósofos para a senhora. Sente-se comigo, por favor. Não, eu tenho mais o que fazer. Olha, a senhora conhece Locke? Não, quem é esse? É um filósofo inglês. Imagina, a senhora, que ele nega a origem divina do rei. Ele diz que a autoridade do rei é baseada no consentimento dos cidadãos. Trocando em miúdos, o que esse tal de Locke diz é que o rei só faz o que quer porque a gente deixa? De certa forma, é isso mesmo. Agora, deixe-me apresentar outro filósofo, Montesquieu. Esse maravilhoso filósofo diz que o governo deve ser dividido em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Peraí. Você está querendo me dizer que esse tal de Montesquieu sugere que o rei não faça ele mesmo as leis? Exatamente. Ele diz que as leis devem ser feitas por um poder à parte e reguladas por um outro poder. Olha que interessante. E o que mais o senhor tem aí? Voltaire. Esse é muito inteligente, muito divertido. Ele ridiculariza o absolutismo e é inimigo da igreja. E o meu favorito, Rousseau. E esse fala o quê? Segundo ele, as leis devem ser uma expressão da vontade do povo. Assim, a única forma de governo possível é a democracia absoluta. Gostei! Bom, pena que tudo isso só está no papel, não é? Porque na prática eu continuo trabalhando duro para pagar um monte de impostos. E falando nisso, o senhor continua me devendo o dinheiro do vinho. Mas essas coisas vão mudar, minha senhora. Essas novas ideias estão se tornando cada dia mais populares. Até nos cafés, nas tavernas, essas novas ideias são discutidas todos os dias. O absolutismo está com os dias contados. Ótimo! Agora, se o senhor não vai discutir outras ideias comigo, eu acho melhor o senhor pagar o vinho. Eu não vou ficar esperando até o fim do absolutismo, não é mesmo? O absolutismo estava com os dias contados. A burguesia tinha crescido muito na Europa e pagava caro para manter o luxo do rei, da nobreza e da igreja, que não pagavam impostos. Esse período em que o rei justificava o absolutismo dizendo que a origem do seu poder era divina, ficou conhecido como Antigo Regime. E com a crise econômica, as injustiças do Antigo Regime ficaram ainda maiores. Foi daí que surgiu uma reação intelectual contra o poder da época. As novas ideias exigiam que as condições de vida da humanidade fossem melhores. E os pensadores defendiam que o mundo deveria ser guiado pela razão. As teorias dos filósofos do século XVIII foram muito populares. Elas eram divulgadas em diferentes lugares e serviam aos propósitos dos grupos que combatiam o obscurantismo da igreja e o absolutismo real. As novas ideias também tiveram influência nas teorias econômicas. Na época, a economia funcionava segundo os princípios do mercantilismo. Isso implicava na intervenção do Estado na economia. Em oposição a esse sistema, surgiram os economistas. Eles diziam que a riqueza dependia da liberdade econômica. Entre esses novos teóricos da economia estava o escocês Adam Smith. Ele foi um dos principais pensadores do liberalismo. Essa teoria defendia a ideia de que o trabalho do homem era a principal fonte da riqueza. A economia mudou mesmo no século XVIII. Depois da invenção da máquina a vapor, o trabalho foi ficando mecanizado. Era o começo da Revolução Industrial. No século XVIII, as condições de vida melhoraram e a população cresceu.
Ô, meu amigo, eu posso saber o que está acontecendo aqui? Música do século XVIII, meu amigo. Você não sabia que no século XVIII a música teve um desenvolvimento incrível? Não sabia, não. Olha, pois foi nessa época que Johann Sebastian Bach fez inúmeras composições quando vivia na Alemanha. E olha, existia um outro compositor, o Wolfgang Amadeus Mozart, que também foi muito importante nessa época porque fez inúmeras obras quando morava na Áustria. Foi uma época de grandes avanços nas ciências e nas artes. É por isso que a gente diz hoje que o século XVIII foi o século das luzes. Tanto é que, como você já sabe, as novas ideias provocaram a crise e a queda do antigo regime absolutista. Os reis não queriam abrir mão do poder absoluto, mas ao mesmo tempo tinham medo de que as novas ideias pudessem ir longe demais. Para evitar o pior, vários reis da Europa introduziram reformas liberais. Esses reis foram chamados de déspotas esclarecidos. A palavra déspota significa senhor absoluto. Quer dizer, um déspota esclarecido continuava tendo o poder absoluto. A diferença é que eles tinham consciência de que as novas ideias eram legítimas e que precisavam ser levadas a sério. Os déspotas esclarecidos também foram chamados de reis filósofos, o que não quer dizer que eles pensassem exatamente como os filósofos da época. Veja uma frase de Frederico da Prússia que resume bem a atitude dos reis filósofos. Tudo para o povo, mas sem o povo. Só por essa frase dá pra gente entender bem qual era a filosofia dos déspotas esclarecidos. Reformas, sim. Participação popular no governo, nem pensar. Na política ficou tudo na mesma. Em compensação, na economia as coisas mudaram muito na Europa do século XVIII. Europa, século XVIII. Os déspotas esclarecidos tentam retardar os movimentos revolucionários adotando medidas liberalizantes. Alguns reis conseguem transformar seus reinos em verdadeiras potências. Na Prússia, Frederico II acaba com a servidão, incentiva a agricultura e cria ministérios para o comércio e o exército. Em Portugal, o ministro Marquês de Pombal se torna um dos estadistas mais destacados da época. Ele incentiva o desenvolvimento da agricultura e da extração de minerais na mais importante colônia portuguesa, o Brasil, e promove o desenvolvimento de indústrias em Portugal. Na Espanha, o rei Carlos III reforma o sistema colonial, introduz novas indústrias no país e divide grandes extensões de terras improdutivas entre os lavradores. Na Inglaterra, o absolutismo já deixou de existir. O rei continua em seu trono, mas quem governa é o primeiro-ministro com o apoio do parlamento. O aumento da produção industrial na Inglaterra intensifica o desenvolvimento do comércio. A poderosa frota inglesa garante a distribuição dos produtos. E o monopólio do comércio de escravos na América gera lucros imensos para os capitalistas ingleses. A Inglaterra se transforma na primeira potência econômica mundial. A França ficou de fora desse progresso. A monarquia francesa não quis fazer as reformas que poderiam melhorar a situação do povo. E logo o antigo regime começou a desmoronar naquele país. Você lembra do absolutismo, não lembra? Absolutismo era aquele sistema de governo em que o rei tinha poderes absolutos, que começou a ser contestado no século XVIII. Fim do século XVIII. Vários setores da sociedade começam a se manifestar contra o absolutismo. As desigualdades, injustiças e o empobrecimento generalizado provocam um profundo mal-estar entre os habitantes que não gozavam dos privilégios concedidos pelo antigo regime à nobreza e ao clero. O sistema político vigente continua excluindo as classes sociais que pagam todos os impostos. Por isso, o desejo de reformas urgentes se espalha pelas populações europeias. Os camponeses não aguentam os impostos e as obrigações feudais. A burguesia quer o fim dos privilégios da nobreza e do alto clero e deseja participar das decisões de governo.
A nobreza e o alto clero apoiam a monarquia constitucional na expectativa de desempenhar um papel mais importante no governo. Quase todos os países da Europa enfrentam revoltas e rebeliões contra os príncipes e reis absolutistas. O primeiro grande sucesso na luta contra o antigo regime é a independência das colônias inglesas da América do Norte. É verdade que a Constituição norte-americana se baseava em ideias que iam totalmente contra o absolutismo da época. Mas não vá pensar que tudo era perfeito. A escravidão, por exemplo, foi mantida naquela Constituição. Mesmo assim, o exemplo da vitória contra o colonialismo inglês se espalhou por todo o continente. E você conhece a história da Inconfidência Mineira, certo? Pois então, os Inconfidentes de 1789 se inspiraram na Revolução Americana para conspirar contra a dominação portuguesa aqui, no Brasil. Mas foi na França que o antigo regime sofreu o golpe mais duro, a Revolução Francesa. França, 1788. O rei Luís XVI governa o país num clima de calamidade econômica. A França se declara um estado falido. Não dá mais para adiar as reformas. O rei cede às exigências populares e forma uma Assembleia Nacional. Mas, na verdade, as intenções do rei são outras. Luís XVI quer apenas ganhar tempo. Ele concentra suas tropas nos arredores de Paris para prender os deputados da Assembleia Nacional. O povo se revolta contra a atitude do rei e toma a prisão do antigo regime, a Bastilha. Viva a Revolução! Viva a Revolução! Viva a Revolução! Você já está sabendo das novidades? Que novidades? A Assembleia decretou o fim da servidão, dos privilégios, dos dízimos da igreja, dos tribunais excepcionais e dos títulos de nobreza. E instituiu a igualdade no pagamento dos impostos. Viva a Revolução! Viva a Revolução! Agora o absolutismo terminou mesmo na França. Ah, e tem mais, meu amigo. Mais o quê? A Assembleia proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E na prática isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que acabou a tortura e acabaram as perseguições religiosas. Finalmente as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade vingaram na França. Viva a Revolução! Viva a Revolução! A Revolução Francesa foi ainda mais longe. Ela mexeu com a estrutura do exército, do poder judiciário e até mesmo com a estrutura da igreja. Além disso, modificou o calendário. Em outras teleaulas você vai ouvir falar no brumário ou no termidor. São nomes de meses que por um breve período marcaram as datas na França. Mas, por incrível que pareça, o rei continuou no poder. O rei Luís XVI tinha tentado escapar com sua família para a Áustria, como muitos nobres já tinham feito. Mas ele foi reconhecido e acabou sendo preso. O rei foi acusado de traição. Só que graças a manobras políticas houve uma conciliação. Uma nova Constituição foi promulgada, transformando a França numa monarquia constitucional. França, 1791. O poder executivo continua nas mãos do rei. Ele pode aprovar ou vetar as leis elaboradas pela Assembleia Legislativa. E os chamados clubes políticos se mobilizam para eleger os deputados da Assembleia Legislativa. O Jornal de Marat, um dos mais importantes líderes revolucionários, incita o povo a eliminar os traidores dentro da França. O povo toma as prisões e mata membros da nobreza e do clero. Enquanto isso, exércitos franceses tomam a Bélgica, a Holanda e o norte da Itália. Esses países se proclamam repúblicas aliadas e adotam os princípios revolucionários da igualdade e da liberdade. É nesse momento que as cabeças começam a rolar. Os deputados jacobinos assumem o controle da situação, liderados por Robespierre. O nome jacobinos vem do convento onde esses revolucionários costumavam se reunir. Os jacobinos sentavam-se à esquerda e os girondinos à direita na Assembleia Popular. Por isso, até hoje, nós usamos a palavra esquerda para descrever posições políticas revolucionárias e a palavra direita para posições políticas conservadoras. Os jacobinos propuseram o fim da monarquia. Eles queriam que a França fosse uma república. E o caminho que eles escolheram para isso foi cortar a cabeça dos inimigos, na guilhotina. Inclusive a do rei Luís XVI. Janeiro de 1793. O rei Luís XVI é decapitado.
No interior do país, os monarquistas se rebelam, iniciando a guerra civil. Com a morte do rei, a situação piora. A Áustria lidera uma coalizão europeia contra a França. Em pouco tempo, os girondinos acusados de não defenderem a fundo os interesses da Revolução também são considerados inimigos do povo e enviados para a guilhotina. Os jacobinos tomam poder e instituem o Comitê de Salvação Pública. O comitê, presidido por Robespierre, implanta o terror jacobino, persegue nobres, girondinos e todos aqueles que contrariam suas decisões. Apesar disso, os exércitos revolucionários organizados pelo comitê conseguem destruir a coalizão europeia em poucas semanas. Com o fim da ameaça externa, o terror jacobino já não se justifica mais. Em julho de 1794, um golpe acaba com o Comitê da Salvação Pública. Robespierre e seus companheiros são guilhotinados. É o fim do terror jacobino. Robespierre perdeu a cabeça. E um ano depois, a França ganhou uma nova Constituição. Grandes reformas foram feitas e os princípios revolucionários de liberdade e igualdade foram difundidos em toda a Europa. Mas na França as coisas não iam tão bem. O governo não conseguia manter a ordem interna, nem controlar as disputas entre os vários partidos políticos. Foi aí que um jovem e vitorioso general encabeçou um golpe de Estado e iniciou uma nova fase do processo revolucionário francês. Esse general era Napoleão Bonaparte, um nome que você com certeza já ouviu muitas vezes. A Inglaterra se tornou a maior potência mundial. Dominou o comércio e consolidou o seu império colonial na Ásia e na África. Outra coisa que se ampliou foram as ideias socialistas. A burguesia e o proletariado, que até então atuavam juntos contra a nobreza, ficaram em lados opostos. Foi aí que surgiu o comunismo, mas isso já é outra história. A chegada das máquinas na indústria mudou a sociedade e o mundo e ficou conhecida como Revolução Industrial. Foi no século XVIII, um século que viu grandes transformações políticas, lembra? A Revolução Francesa e a Revolução Americana mudaram a face da Europa e da América. Foi no século XVIII também que a população da Europa dobrou e que as colônias ofereciam mercado e matéria-prima. O aumento da produção agrícola e industrial era uma necessidade. E a Revolução Industrial começou no país que tinha melhores condições de bancar o desenvolvimento da indústria, a Inglaterra. Em 1760, são inventadas as primeiras máquinas de fiar. Em 1779, é a vez da máquina a vapor. Essas inovações inglesas atingem em primeiro lugar a mineração e a fabricação de tecidos. A Inglaterra tem grandes reservas de ferro e de carvão que dá combustível às máquinas. O vapor permite mover a maquinária das indústrias e desenvolve a mineração e as fundições. As máquinas começam a entrar pela porta da indústria têxtil e as fábricas substituem a manufatura artesanal. No século XVIII, os ingleses já tinham um sistema bancário muito desenvolvido. Com tudo isso, a burguesia já tinha acumulado muito dinheiro. E foi essa burguesia que deu início ao capitalismo industrial, concentrando a produção nos grandes estabelecimentos e acabando com as manufaturas artesanais. E para escoar a produção, desenvolveram os transportes, com estradas, canais e ferrovias, que chegaram graças às locomotivas a vapor. O que aconteceu na Inglaterra há 2 séculos não foi muito diferente do que aconteceu aqui ou em qualquer outro lugar que se industrializou. A indústria fez crescer as cidades e atraiu gente para trabalhar nas fábricas. Os ingleses do século XVIII também migraram do campo para a cidade. Os novos métodos de cultivo e máquinas agrícolas os deixaram sem trabalho na terra e forçaram a procura de emprego nas indústrias. Só que há 2 séculos atrás, as condições de vida e trabalho eram diferentes, eram muito piores. Tanto trabalho para ganhar essa miséria. E as crianças? A Mariazinha tá na tecelagem. E o João ainda não acabou seu turno na mina. Nem hoje. Dia que ele faz 6 anos, deixaram ele sair mais cedo. E a família da tua prima? Além de procurar emprego, eles não estão conseguindo se acostumar com a vida na cidade, não. Depois de uma vida inteira no campo. Difícil é viver todo mundo aqui amontoado.
Fazer o que também? Estão expulsando todo mundo do campo. Agora estamos aqui, proletários. Se não fossem as crianças, a gente não ia ter nem o que comer. Por que eles não dão um salário decente pros adultos e deixam as crianças em paz? Ora, por quê? Para pagar menos. Para dar menos comida. Mandar mais facilmente pro fundo das minas. Sem ter ninguém para discutir as ordens. Só obedecer, obedecer. Que absurdo, né, Vicente? Colocavam as crianças nas indústrias, nas minas. Que coisa. É, e a situação não estava ruim só para os operários na Inglaterra, não, viu? É, claro, a indústria tinha chegado já em outros países da Europa também. Exatamente, tinha chegado sem nenhum tipo de legislação, de garantia para os trabalhadores, entendeu? Agora, será que os operários não se organizavam, não reclamavam, não faziam alguma coisa? Ah, chegou uma hora que eles se organizaram. Em 1833, os trabalhadores organizam os primeiros sindicatos na Inglaterra. Em 1848, Friedrich Engels e Karl Marx lançam um manifesto comunista. Trabalhadores de todo o mundo, univos. É a palavra de ordem do manifesto comunista. Segundo Marx, uma nova sociedade vai surgir da luta entre a classe da burguesia capitalista e a classe trabalhadora. Marx dizia que toda a história é a história da luta de classes. Suas ideias estão neste livro, O Capital, e foram a base da ideologia comunista, uma das ideologias mais marcantes de nosso tempo. Um tempo marcado pela Revolução Industrial. A Revolução Industrial estabeleceu novas relações de produção e fez surgir o movimento operário. A burguesia e o proletariado se tornaram as principais forças da sociedade. A burguesia exigia liberalismo político e econômico. Os trabalhadores exigiam reformas sociais urgentes. O resultado foi uma onda revolucionária que atingiu quase todos os países da Europa. Mas um dos governos menos afetados foi o da Inglaterra. Para entender melhor isso, que tal a gente pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Desde 1688, quando o poder maior foi tirado do rei e passou para o parlamento, os ingleses tiveram estabilidade política. Coisa que não aconteceu nos países onde se tentou impor novamente monarquias absolutistas que contrariavam os interesses tanto da burguesia quanto dos trabalhadores. Os países europeus, com regime de monarquia absoluta, combinavam as crises do campo com as que a industrialização trazia para as cidades. A opinião pública se radicalizou, o que fez com que ganhassem força os movimentos revolucionários. Ah, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A Revolução Industrial começou na Inglaterra, onde o liberalismo político e econômico era a favor da burguesia. Exatamente. E nos outros países da Europa, onde os reis queriam deter todo o poder, o movimento revolucionário ganhou mais força ainda. E aonde aconteceram essas revoluções? Em 1820 e 1821, acontecem revoluções liberais na Espanha, Portugal e Itália. Na Polônia, na Alemanha, na Bélgica, surgem movimentos liberais e nacionalistas. A Bélgica consegue a independência, mas a maioria dos outros movimentos são reprimidos com violência. Um dos poucos triunfos acontece na França. Em 1830, um levante popular força o rei absolutista Carlos X a fugir. O novo monarca reina até 1848. O novo rei é Luís Filipe I, chamado o Rei Burguês. Os operários franceses fazem seguidas manifestações por melhores condições de vida, que termina em confrontos armados numa revolução popular. O rei foge e é proclamada a Segunda República. A França foi um dos países onde a Revolução Liberal triunfou. Em lugares como a Alemanha e Itália, ela foi sufocada. Mas a onda revolucionária foi tão forte que essa época ficou conhecida como a Primavera dos Povos. De qualquer forma, todas essas sociedades mudaram definitivamente com a industrialização. E o mundo também.